Vamos lá, começar a resolver aqui. Ok. Diz assim, primeira questão da prova da Unipol de Medicina, 2023.1. Um atleta comprou barras de proteína para fazer seus lanches entre as refeições. Ele comprou barras de 4 sabores: doce de coco, pasta de amendoim, Romeu e Julieta e trufa de maracujá. Ele colocou essas barras em 4 potes, cada pote contendo as barras de um mesmo sabor. No pote 1 colocou as de doce de coco. No pote 2 colocou a de amendoim. No pote 3 colocou Romeu e Julieta. E no pote 4 colocou a de maracujá. Aí ele diz: num certo dia, ele verificou que no pote 1 continha 12 das 12 barras, das quais 3 haviam passado do prazo de validade. Então, aqui tinha 12 barras e 3 tinham passado do prazo de validade. O pote 2 continha 8 barras, do qual 2 tinham passado do prazo de validade. O pote 3 continha 9 barras, das quais 3 haviam passado do prazo de validade. E no pote 4 continha 15 barras, das quais 5 haviam passado do prazo de validade. Escolhendo aleatoriamente um dos potes e retirando ao acaso uma barra, a probabilidade de que essa barra esteja com prazo de validade vencido é de... Então, ele quer que a gente faça, que a gente escolha um desses potes e escolha uma barra de um pote. E quer saber qual é a chance, qual é a probabilidade dessa barra escolhida ser vencida. Aí, uma das formas que a maioria dos alunos acabou fazendo e que também dá certo, a gente pode fazer assim. O que é que a galera costumou fazer? A galera fez assim: somou isso aqui, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 5, dá 8, 10, 13. E somou a parte de baixo, certo? Aí ficou aqui, ó, 20, com 24. Ó, esses dois aqui dá 24. Esses dois aqui dá 20, fica 44. Só que se você fizer assim, você acaba não tendo nem item. Ou seja, não tem nem item para fazer isso. Tá? Então, o que é que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte: você quer retirar, por exemplo, as barras de coco. Qual é a probabilidade de eu retirar as 3 barras vencidas e elas serem de coco? Para você vai escolher um pote aleatório. A probabilidade de você escolher esse pote aqui é 1/4. Uma vez que você escolheu esse pote, a probabilidade de você escolher as 3 vencidas aqui é 3, porque são 3 barras vencidas, dentre 12. Então, isso aqui é a probabilidade de você escolher um dos potes e retirar uma barra vencida de coco. Aí você vai somar isso
qual a probabilidade de tirar uma barra vencida de amendoim. Então, é 1/4 vezes. Esse 1/4 é porque são 4 potes e você vai escolher um. Então, você vai escolher esse aqui e 2/8. Aqui, você vai escolher esse aqui, que é 1/4, vezes esse aqui, que é 3/9. E esse aqui, você vai escolher 1/4, vezes esse aqui, que vai ser 5/15. Certo? Então, quando você somar essas probabilidades, você vai estar somando as probabilidades de ser escolhido uma barra vencida. Então, você só tem que fazer essa soma aqui, tá? Você pode dar um jeito de simplificar. Por exemplo, aqui dá 1, aqui dá 4. 1 vezes 1, 4 vezes 4. Isso aqui vai ficar 1/16. Mais. Isso aqui fica 1, aqui fica 4. Vai ficar 1/16. Isso aqui corta. 1 vezes 1 é 1, vai ficar aqui 1/12. E simplificar por 5 aqui, vai ficar 1/12. Certo? Aí aqui, ó, como é o mesmo denominador, 1 mais 1 fica 2, 2/16, mais 1 mais 1, mesmo denominador, fica 2/12. Se eu simplificar aqui, fica 1/8. Se eu simplificar aqui, fica 1/6. Então, o MC de 6 e 8 aqui, a gente pode botar 24. 24 por 8 dá 3. 24 por 6 dá 4. Então, vai ficar 7/24. Retrocede ali para o 3 mais 4/24. O MMC, no caso, utilizaria o 6 e o 8. Você pode fazer... O MC a gente faz assim, ó. Sim, beleza. Faz assim, a gente pega os números e divide, para sair dividindo pelos números primos, ó. Por 2, e vai ficar 4, que vai ficar 3. Por 2, que vai ficar 2, aí quando não dá, a gente repete. Por 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Por 3, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Certo. Então, a MC fica 24. É assim que a gente resolve, o MMC. Entendeu? Entendi. Aí, Beleza. o MC, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 24 é o MC desses dois. Aí, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 1 é 3. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1 é 4. 3 mais 4 é 7. 7/24. Beleza. É simples, não é complexo, não. Tu entendeu? Sim, sim. Entendi. Pronto, a gente pode passar para a próxima. Como é o nome exatamente dessa parte da matemática? Probabilidade. Aí utiliza algum outro recurso? Tipo, não é probabilidade Vai pura. estudar o quê? A chance de um determinado evento ocorrer. Você vai fazer esse cálculo, né? A chance de um evento ocorrer é exatamente a quantidade de maneiras que você tem para aquele evento ocorrer sobre a quantidade total, todas as possibilidades. Então, essa é a ideia. Então, quando eu mostrei ali que eu tinha, primeiro, 4 potes
E aí eu queria escolher, por exemplo, os potes de coco. Eu queria saber qual era a chance de eu escolher uma barra de proteína e ela ser vencida e ser de coco. Então, como eu tinha um pote que tinha as barras de coco, entre as quatro, a probabilidade de eu escolher um pote aleatório e ele ser o pote que contém as barras de coco é 1/4, Eu entendi isso. certo? Então, a probabilidade é isso. Se você tem quatro possibilidades, quatro potes diferentes, você quer saber a chance de escolher um deles. Então, é um. Depois que você escolheu ele, você quer escolher um pote, você quer escolher uma barra e ela ser vencida. Tem quantas barras vencidas? Tem 3 barras vencidas. Dentre quanto ao todo? Dentre 12. 12, sim. Multiplica por quê? Porque você está fazendo, você quer escolher o par de pouco. Então, primeiro você vai ter que escolher o pote e depois escolher a barra, ou seja, é um evento e outro. Mas aí, no caso, eu só poderia fazer a multiplicação se tivesse base igual, correto? Não, multiplicação não. Multiplicação eu posso fazer de qualquer forma. Quando é fração, A som, é a soma ou a subtração de frações é que a gente faz com o mesmo denominador. E se não tiver, a gente faz assim. Mas a certo. multiplicação de fração é 1 vezes 3. Eu posso fazer assim, ó. 1 vezes 3 é em cima, embaixo. Ó. 4 vezes 12, 48. Certo? Aí eu posso simplificar a fração, né? Ou seja, eu posso dividir aqui por 3, posso dividir aqui por 3. Ó. 1/16. Mas antes de multiplicar essa fração por essa, eu já posso fazer algumas simplificações. Por isso que antes de multiplicar, eu já simplifiquei esse 3 nesse numerador, com 12 aqui, que é o denominador. Então, ó, 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. Aí fica 1/16 do mesmo jeito. 1 vezes 1 é 1, e 4 vezes 4 dá 16. Sacou? Uhum. Sim. Consigo entender o passo a passo, etc. Acho que a gente pode passar para a segunda. Pronto, exato. Aí eu fiz a probabilidade de escolher um de coco, depois um de não sei o quê, depois de não sei o quê, e depois de não sei o quê. Ou seja, eu escolhi todas. Essa segunda aí, eu fiz por lógica. Regra de 3, etc. Deu certo? Eu acredito que eu acertei. Eu só vi lá como é que é o nome? A lista lá. Eu não cheguei a ver quais eu acertei, quais eu errei. Até porque eu não sei onde é que aparece isso. Não, não aparece não. Ah, tá. Eles não divulgam, digamos assim, o teu gabarito especificamente, não. Eles, Hum. na verdade, eles divulgam, sim, mas eles não divulgam qual questão tu acertou e qual questão tu errou. Eles divulgam a tua nota por e-mail. Então, cadê os e-mails? Vai estar lá dizendo o teu desempenho de matemática. No e-mail, né? Geralmente, os e-mails que for, eles entram como spam. Pelo menos o meu geralmente entra. Então, se tu tem que olhar no lixo eletrônico, e-mails com spam, essas coisas assim que tu vai comprar as notas. Eles mandaram para todos os alunos. Aí, de matemática, vale 150 pontos. Aí vai estar lá dizendo, tipo, matemática, vai estar dizendo 70, ou seja, 70 são 7 questões. Porque Uhum. questões de marcar, cada questão é 10 pontos, tá? Então, vai estar lá dizendo a quantidade de pontos que você obteve em matemática, aí natureza, humanas, linguagens e redação. Vai estar lá dizendo, a redação vale 200, linguagens vale 200 também, humanas vale 100, que é 10 questões, ó, que é 20, natureza vale 150 e matemática vale 150. E vai estar dizendo, não vai estar esses números aqui lá, só vai estar as tuas notas. Eu só estou dizendo esses valores aqui, que é para tu olhar o desempenho, assim, tipo, com o máximo. Aham. Sim. Aí vai estar lá no teu e-mail. Pode conferir que eles mandam. Beleza.
Vamos seguindo aqui que mais tarde eu faço a triagem, vejo qual foi a área mais eficiente, apesar de eu achar que foi química e física, principalmente química. E tu olha depois, mano. Ó, essa segunda aqui, eu achei ela chatinha. Eu achei ela chatinha. As questões têm que ter um cálculo assim bem complicadinho. Ó, fim de ano é tempo de estar com a família e amigos para confraternizar. E também é uma data escolhida por muitas pessoas para retornar à casa o evento. Um professor de matemática resolveu fazer uma reforma na pintura de sua residência. Tarará. Ele propôs o seguinte problema para o pintor, que contratou para fazer o serviço. Uma lata com capacidade igual a 50 litros está totalmente cheia, contendo, além de tinta, 2 litros de solvente. Estou escutando. Então, assim, aqui está totalmente cheio. Contém, além de tinta, 2 litros de solvente, ou seja, tem 2 litros de solvente e tem 48 litros, digamos assim, de tinta. Aí, ó, deseja-se acrescentar mais solvente para se obter uma mistura com 20% de solvente. Para isso, será necessário retirar X litros da mistura inicial. Então, X satisfaz a expressão. Então, ele quer saber quanto eu devo retirar daqui. Tá? Então, ó, o recipiente, ele tem a capacidade dele é 50 litros. E o cara, ele quer, o que é que ele quer? Ele quer que no final fique 20% de solvente. Ora, 20% de 50, 20% de 50 dá 10 litros. Então, ele quer que no final eu tenha 10 litros de solvente e eu tenha 40 litros de tinta. Certo? Aí, o que é que acontece? Aqui eu tinha 2 litros de solvente. Só que assim, a gente vai ter que fazer o quê? Você vai ter que retirar uma quantidade X aqui de litros, certo? Esses 50. Quando você retirar, você não retira só da tinta, você retira da mistura, tá? Você vai retirar da mistura. E quando você adicionar, você vai adicionar só solvente, porque você vai adicionar solvente puro, certo? Então, a pergunta é como é que você vai armar essa equação, tá? Como é que a gente vai armar essa equação? Tu se lembra o jeito que tu fez? Tu se lembra o jeito que tu fez? Ó, eu vou fazer aqui, já que eu não consegui escutar a tua resposta. Porque, assim, eu fiz montando uma equação, tá? Eu não fiz por regra de 3, certo? Porque eu sei que eu vou ter que acrescentar vários... 8. Eu sei que eu vou ter que acrescentar mais de 8 litros de tinta. Por quê? Porque eu vou ter que retirar algo aqui,
certo? E eu vou ter que adicionar solvente, tá? Mas quando eu retirar esse cara, eu já vou estar retirando um pouquinho de solvente também, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? Eu montei uma equação para resolver essa questão, que é assim: você vai retirar X litros aqui, certo? Esses X litros que você vai retirar, quanto desses X litros, certo, vão ser de solvente? Aí, a fração de solvente nessa mistura aqui, ó, é 2 litros de solvente para cada 50, certo? Ou seja, se você retirar X litros, dentro desses X litros, você vai ter 2/50 de solvente, tá? Então você vai, 50 ali. então você vai retirar 2/50, Jumento, perdão, 2/50. Isso é o que você vai retirar desses carinhas aqui, tá? O que vai sobrar de solvente vai ser 50 menos isso. 50 menos isso não, vai ser 2 menos isso. Isso é o que vai sobrar de solvente quando eu retirar X litros. E aí eu vou acrescentar X litros só de solvente. Tá? Porque se eu vou retirar X aqui, eu vou adicionar X litros de solvente. E isso tem que dar 10. Ó. Então, ó, esse 2 é o que tinha. Esse 2/50 de X é o que eu vou retirar daqui. E esse X é o que eu vou acrescentar só de solvente. E no final dessa putaria aqui tem que dar 10. Certo? Uhum. Aí, vamos tentar resolver esse problema aqui, tá? Beleza. O 2 pode passar para lá, tá? Aqui, 2/50, você pode até fazer o seguinte, ó, 2/50, ele é 0,04, se você quiser dividir. Você pode multiplicar por 2, ó, vai ficar 4/100, multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, e 4/100 é 0,04, porque dividir por 100, a gente volta duas casas. Então, aqui vai ficar assim, ó, 2 menos 0,04x, mais o x vai ser igual a 10. O 2 passa para o outro lado, e aí x mais o x positivo menos o 0,04x vai dar 0,96x. E isso vai ser igual a 8. Daniel, Diz. vamos trabalhar com fração mesmo? Quando começa a botar número decimal, complica para mim. Eu prefiro trabalhar com fração. Tá. Então, vamos fazer assim. Se simplificar para 1/25, também dá certo? Então, assim. Então, vai ficar assim, ó. O 2 passa para lá, fica 8. 2 é para lá, 10 menos 2 dá 8. Aqui vai ficar 1/25. Então, vai ficar assim, ó, x menos x/25 é igual a 8. Porque assim, ó, aqui, quando a gente tem x, 2/50, eu simplifico o 2 com 25, então vai ficar x 1/25. E 1 vezes x é x, aí deixa o 25 embaixo, ó. Então vai ficar x/25. Ó. E agora eu tenho uma subtração aqui.
Aí, o que é que a gente pode fazer? A gente pode calcular, fazer logo o MMC aqui, tá? Ou seja, aqui é como se tivesse 1 e aqui é como se tivesse 1. Ou seja, o MMC de 25 e 1 é o próprio 25, ó. 25 e 25. Ó, 25 dividido por 1 é 25. Vezes o x fica 25x. 25 dividido por 25 dá 1. Vezes o x fica menos o x. 25 dividido por 1 é 25. Vezes 8, 25 vezes 8 dá 200. 25 vezes 8 dá 200. Então, como a gente, numa equação, faz o MMC dos dois lados da equação, você corta o denominador, que fica igual, tá? Então, quando aparecer uma fração e você quer eliminar esses denominadores, a gente faz um MMC dos dois lados da equação e depois elimina o denominador, tá? 25 menos x fica 24x, igual a 200. Aí passo 24 dividindo, então vai ficar 200 dividido por 24. Então, se eu simplificar por 2, vai ficar 100 sobre 12. Se eu simplificar por 2, vai ficar 50 sobre 6. Se eu simplificar por 2, fica 25 terços. E se eu dividir, fica 8,333. Se eu dividir 25 terços. Né? Porque 25 terços a gente divide assim, ó. 25 dividido por 3, ou seja, dentro do 25 cabe quantas vezes o 3? 8. Porque 3 vezes 8 é 24. Aí 25 menos 24 dá 1. E aí não tem mais ninguém para descer. Esse seria o resto da divisão. Como a gente quer achar em número decimal, a gente coloca uma vírgula e acrescenta um zero. 10 dividido por 3 dá 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. Aí sobra 1. E aí, para continuar a divisão, já que o número já está com vírgula, eu fico acrescentando um zero. E aí, isso aqui vai se repetir, ó, porque vai dar 10, vai ficar 3 de novo. Ficou em dízimo periódico. Então, vai ser um valor entre 8 e 8,5, da B de bola. E aí ele pergunta, essa resolução começou com a função de segundo grau, foi para... Não foi a equação de segundo grau, não. Não? É de primeiro grau aqui, porque de segundo grau a gente teria que fazer delta, máscara, essas coisas. Não, a gente não é equaçãozinha mesmo do primeiro grau. Achou o valor do x e chama a questão. Ou seja, ela é um pouco enrolada na hora de montar a equação, porque quando você vai retirar litros de uma mistura, vai sair um pouquinho de cada. Vai sair, quando você retirar X litros dessa mistura, que tem 2 litros de solvente e 48 de tinta, vai sair também um pouquinho de tinta. E vai sair também um pouquinho de solvente. E ele quer que fique 10 litros de solvente. Então, você tem que perceber que quando você retirar, não adianta pensar, eu vou retirar X litros e vou acrescentar, sei lá, vou acrescentar 8. Porque lá já tinha 2, 8, com 2 dá 10. Perfeito. Não. Porque quando você retirar X litros da mistura, já vai sair um pouco do solvente. Certo? Então, você tem que pensar nisso. Por isso que a gente montou essa equação. Certo? Beleza. A quantidade de solvente que já tinha. O mais importante dessa questão era a parte de armar. Então, 2 era a quantidade de solvente que já tinha na mistura. Aí, essa aqui é a parte que eu vou retirar, ou seja, eu vou retirar X litros. Mas dentro desses X litros, qual é a fração que corresponde à parte de solvente? A fração de solvente dentro dessa mistura é 2 sobre 50. Ou seja, entre 50 litros da mistura,
eu tenho 2 de solvente. Então, vai ficar x vezes 2 sobre 50, certo? Isso aqui, ó. Beleza. 2 menos x, 2 sobre 50, mais. Aí você vai adicionar, se você retirou x, você vai adicionar x litros só de solvente. Ou seja, mais x, e isso é igual a 10, que é os 10 que tem que estar no final. Certo? Beleza. Eu acho que está fluindo legal a aula. Estou realmente conseguindo entender toda a lógica e a necessidade de cada passo da questão. Vamos para a terceira? Vamos. E teu foco é mais no meio do próximo ano, né? Então, eu estou terminando nutrição, aí próximo semestre vou ter só um estágio, já fiz todas as cadeiras, e TCC também, aí eu vou entrar no cursinho e vou continuar a aula particular com você, Ah, tá. para no ano de 2023 já conseguir entrar. Ó, essa aqui é a seguinte, essa questão. Um professor de matemática que planejou uma viagem para participar de um congresso internacional de matemáticos numa determinada cidade, onde há um hotel com acomodações A e B. Ele pagou antecipadamente X reais pelas diárias na acomodação A. Então, que cobrava 110 por dia. Então, aqui cobrar 110 por dia. Ao chegar no hotel, ele optou pela acomodação B, que cobrava 100 por dia. 100 por dia. Pois percebeu que assim ele poderia ficar mais 2 dias hospedados nesse hotel. Certo. Então, olha, peraí. Aqui ele não deu a quantidade de dias que ele passou, mas ele disse que aqui ele ia ficar X dias. E quando ele colocou mais barato, ou seja, quando ele foi para uma acomodação mais barata, ele conseguiu ficar 2 dias a mais. Então, aqui ele ficou X mais 2 dias. Certo? Aí ele diz assim, mas é porque X ele chamou de quantia, então vamos chamar aqui de outra coisa aqui. Vamos botar aqui dias, vamos botar D. Aqui ele vai ficar D dias e aqui ele vai ficar D mais 2. Aí ele diz, ó, sabendo que além desses X reais já pagos, ele pagou antecipadamente pelas diárias. Além desse, ele ainda gastou 150 por dia com as despesas e que não houve por alimentação. Então, o primeiro passo é saber quantos dias ele tinha combinado de ficar, né, nessa acomodação lá. E aí, a quantia que ele pagou foi esse valor vezes esse. Ó. Se ele combinou 2 dias e ele ia pagar 110 por dia, o valor que ele ia pagar ia ser 110 vezes o D. Só que aí, quando ele chegou lá, ele viu que tinha acomodação um ticket mais barato, então ele preferiu escolher esse aqui. Então, vai ser 100 vezes D mais 2. E assim a gente vai descobrir a quantidade de dias. Ó. Ou seja, 110 vezes o D tem que dar o mesmo valor, porque é a mesma quantia que ele já tinha pago antecipadamente, de 100 e D mais 2. Tá? Então, 110. Então, a gente vai escrever aqui, ó, 110D. E aqui vai ser, você vai distribuir. 100 vezes D fica 100D, mais 100 vezes 2 fica 200.
joga esse trem D aqui, ó, pro outro lado. Então, ele vai trocando sinal, então vai ficar 110D menos 100D vai ser igual a 200. 110D menos 100D fica 10D vai ser igual a 200. Corta. E D vai ser igual a 20. Então, você vai ter 20 dias, certo? Aí, ele não quer saber a quantidade de dias que o cara reservou inicialmente. Não, ele não quer. Ele quer saber o valor X. Ó, ele quer saber a quantia que esse professor gastou nesse hotel. Ele quer saber a quantia que esse professor gastou nesse hotel. Então, se foram 20 dias, vão ser 20 vezes, ó, pode ser 20 vezes 110, ou pode ser 20 mais 2, 22 vezes 100, ó, tanto faz, certo? Então, vai ficar, por exemplo, 20 vezes 110 vai ficar R$ 2.200 só de acomodação. Que foi o que muita gente marcou, 2.200, foi pelas acomodações. Então, muita gente acabou marcando item A. Ele gastou entre 2.100 e 2.400. Porém, ele não pergunta no final dessa questão o valor de X. Porque o X, ele é isso, que é a quantidade de dinheiro que ele reservou, ó, ele pagou antecipadamente X reais, tá? Mas ele não pergunta no final qual é o valor de X. Por isso que muita gente acabou errando, porque se confundiu nessa pergunta. Ele quer saber o valor gasto desse hotel ao todo. Então, além desses reais que ele já tinha pago antecipadamente, ele pagou pelas diárias também, ó, certo? Então, as diárias é 150 por dia. Então, ele não ficou 20 dias. Ele ficou 22 dias, ó, porque deu 20, mas o 20 é a quantidade de dias iniciais que ele tinha reservado. Como ele mudou a acomodação, ele passou, como ele mudou a acomodação, ele passou a ficar mais dias. Então, ele ficou 22 dias. Então, vai ficar 22 vezes 150. Porque cada dia que ele ficou, ele gastou R$ 150 por dia de alimentação. Então, vai ficar, ó, 150 vezes 22. Então, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 dá 10, aí 1, 2 vezes 2 dá 3, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, dá 3. 3.800. Então, 3.300, sabe? então aqui ele gastou só com alimentação 3.300. Ele gastou 3.300. Letra Então vai ser item B. Aí você, não, porque quando ele fala assim, ó, a quantia que esse professor gastou nesse hotel, até esses X reais está entrando. Ou seja, vai ser 2.200 mais o 3.300. Ou seja, E. isso Letra E. gastou com a hospedagem, isso aqui que ele gastou com a comida. Então, fica esse valor aqui, ó. Letra E, certo? Beleza. E eu lhe pergunto, isso também é equação de primeiro grau, né? Isso aí se chama equação do primeiro grau. Problemas envolvendo equação do primeiro grau. Assim, muitas dessas questões são só isso. Problemas envolvendo, a anterior também era um problema envolvendo a equação do primeiro grau. Só que a anterior, eu também poderia classificar ela como razão e proporção, porque teve a ver também com as misturas, teve a ver com a parte da fração de solvente que tinha naquela mistura. Então, também tem a ver com a parte de razão e proporção. Perfeito. Coisas assim, bem, como é que eu posso dizer? Bem simples. Ou seja, não precisa de uma teoria muito rebuscada, uma teoria muito aprofundada para poder, digamos assim, conseguir resolver o problema. Não. Como tu falou, assim, a lógica às vezes ajuda aqui,
Nego, às vezes consegue fazer até de outra forma. Beleza. Vamos para a próxima? Ah, Nossa, essa daí eu tive dificuldade. vamos lá, vamos lá. Ó, questão 4. Questão 4 é a seguinte. A contabilidade para empresas é um fator primordial para controlar o patrimônio. Coletar dados, parará, ele vai explicar aqui as besteiras. Tomar decisões, parará, parará, parará. Considere que para fazer a contabilidade das empresas e seus clientes, o faturamento mensal de um contador era igual a 16 mil. Então, vamos botar aqui. 16 mil era o faturamento. Faturamento. Vamos lá. Considere ainda que o valor cobrado pelo contador seja o mesmo para cada cliente. Que esse contador tenha adquirido, após a campanha de divulgação de seus serviços, 10 novos clientes. E essa questão aqui é uma das questões, presta atenção, que é clássica na Unifor, clássica. Como assim, Daniel? Ela já caiu inúmeras vezes, inúmeras. Ou seja, quem resolve as provas anteriores não se surpreendeu com essa ideia, não ficou dizendo assim, poxa, eu não sabia nem o que fazer. Não, não surpreendeu, porque esse mesmo raciocínio, não esse mesmo texto, ou seja, não era sobre contabilidade, mas é o mesmo raciocínio que eu vou te explicar aqui, ele já caiu, só eu me lembro umas 4 vezes nas provas da Unifor. Se você, a pessoa for fazer diversos, mais de 10 anos assim, anteriores, assim. Então, qual é esse raciocínio? Ele diz assim, ó, que aqui, esse faturamento de 16 mil para, por exemplo, assim, vai ser X para X empresas que ele estava fazendo isso, e cada uma delas pagava um valor Y. Ou seja, cada uma delas pagava Y reais. Né? Aqui é 16 mil reais que esse cara conseguia com X empresa. Aí ele fez, certo? Ele fez uma nova divulgação aqui e ele acrescentou 10 novos clientes, ou seja, agora é X mais 10. A quantidade, digamos assim, de clientes, ou seja, de empresas, para a qual ele vai prestar o serviço. E o fator, aí ele diz assim, ó, e dessa forma, como apareceu mais clientes, ele resolveu dar um descontinho, certo? Ele deu um desconto de 50 conto para cada cliente antigo e novo. Ou seja, cada empresa, cada cliente vai pagar agora Y menos 50. Esse é o valor que cada uma das empresas ou clientes dele vai pagar. E ainda assim, ele faturou mais. Ó. O faturamento dele aqui, ó. Faturamento dele, ó. Botar aqui o novo faturamento. Deu de 18.900 reais. Ó, o faturamento. E aí ele quer que você ache o quê? Ó? Com base nessa situação descrita acima, é correto afirmar que antes da referida campanha, o valor cobrado de cada cliente antigo ele quer o Y. A pergunta dele é saber qual era o valor cobrado que esse cara fazia para cada cliente antigo, certo? Aí, o que é que a gente tem que fazer? Vamos lá. O faturamento, o que é o faturamento? Ora, o faturamento tem a ver com a quantidade de clientes que ele tem, a quantidade de empresas, vezes o valor que cada uma vai pagar, certo? A quantidade de clientes vezes o valor que cada cliente vai pagar. Então, você pode montar a equação, ó. X vezes Y
vai ser 16 mil. X vezes Y é 16 mil. E a outra equação é essa aqui, ó, que é x mais 10 vezes y menos 50 é igual a 18.900, né? Certo? Ou seja, esse vezes esse é igual a esse, tá? Aí, o que é que a gente tem que fazer? Resolver esse sistema. Só que ele não é um sistema tão easy assim. Por quê? Ele não é um sistema do primeiro grau. Como você tem um x multiplicando um y, vai dar um tiquinho mais de trabalho. Mas vamos resolver. Mas antes de resolver, pergunto. Entendeu como é que eu montei essas duas equações? Mais ou menos. Tô tentando processar aqui na cabeça. Depois vamos pensar assim, E ó. Por exemplo, vamos lá, eu faturo dando aula particular. Como é que é o meu cálculo para faturar? Ora, é a quantidade de aulas que eu dou vezes o valor de cada aula. Então, é uma coisa bem simples. O faturamento de uma empresa, o faturamento de alguém que vende coisas, que vende produto ou vende serviços, é sempre uma multiplicação, que é a quantidade de empresas que a pessoa está conseguindo vender aqueles seus produtos, ou seja, a quantidade vendida, vezes multiplicado pelo valor de cada um, certo? Então, quando ele diz que teve inicialmente 16 mil de faturamento e todas as empresas pagavam o mesmo valor, então a gente pode dizer que se ele tiver X empresas e se cada uma delas pagou Y reais, X vezes Y vai dar 16 mil. Então, esse é a respeito antes dele fazer aquela campanha. Aí ele fez uma nova campanha para adquirir novos clientes. E ele aumentou a quantidade de clientes em 10. Ele conseguiu 10 novos clientes. Então, o valor, a quantidade de clientes que ele tem agora é X mais 10. Antes ele tinha só X. Agora é X mais 10. Como ele recebeu mais clientes, ele ficou bonzinho, resolveu dar desconto de R$ 50 para todos os clientes, os antigos e os novos. Ou seja, cada cliente agora dele vai pagar um valor que é o Y, que era o valor que ele pagava antigamente, menos R$ 50. Ou seja, esse aqui é o valor agora que cada cliente está pagando, certo? E ele disse que mesmo dando esse desconto, o faturamento dele, assim, ou seja, o faturamento dele depois que ele fez a campanha de publicidade lá, o faturamento dele foi 18.900, tá? Ou seja, que conta eu tenho que mostrar para chegar nesses 18.900? Ora, é a quantidade de empresas que ele tem agora, que é X mais 10, porque ele aumentou em 10, vezes o valor que cada empresa está pagando agora, que não é mais Y. Ele deu desconto, é Y menos 50. Então, aí você coloca X mais 10 no parênteses, vezes o Y menos 50, ou seja, essa quantidade vezes essa quantidade, tem que dar esse faturamento aqui, ó, 18.900. Tá? aham, beleza. Entender melhor um Entendi. pouco. Aí Sim, sim, agora, sim. tu vai desenvolver aqui, ó. X vezes Y fica XY. Aqui é a distributiva. X vezes Y é XY. X vezes menos 50 fica menos 50x. 10 vezes Y fica 10y. 10 vezes menos 50 vai ficar menos 500. Isso vai ser igual. Aí, como a gente já fez aqui, a gente apaga essa partezinha. Ó, fica 18.900. Certo? E o 16 mil, no caso, Não, é, eu só dividiu. desenvolvi essa de baixo aqui. Aí não tem Ah, esse tá. Y. Não tem esse XY que apareceu, ó, que é o XY. Aham, XY, ele é 16 mil.
Então, aqui vai ficar 16.000 menos 50x mais 10y menos 500 é igual a 18.900, certo? Aí, passo 16.000 para lá, então vai ficar 18.900 menos 16.000 e o mais 500 aqui, ó. Então vai ficar menos 50x mais 10y vai ser igual a 18.900 menos 16.000 mais 500. Então, isso vai ficar menos 50x mais 10y igual. Esse menos esse vai dar 2.900. 2.900 mais 500 fica 3.400. Aí a gente vai dividir por 10. Se eu dividir por 10, vai ficar menos 5x mais y vai ser igual a 340, certo? Aham. Aí, vamos isolar o y para resolver o sistema. O meu y, ele então é 340, passo 5x para lá, ó, mais 5x, certo? Aí, como é que a gente vai fazer agora? 340 mais 5x é o y. Aí a gente vai voltar para essa primeira equação. Para essa x vezes y é 16.000. Só que agora, no lugar do y, você vai colocar essa expressão. Então, vai ficar agora aqui, vai ficar ó, x vezes 340 mais 5x é igual a 16.000. Aí distribui 340x mais 5x ao quadrado é igual a 16.000. E vai ficar a equação de segundo grau. 5x ao quadrado mais 340 menos 16.000 é igual a zero. Aí a gente divide todo mundo por 5 para ficar mais com números menores. Então vai ficar x ao quadrado mais 340 por 5 vai dar 68. 68, deixa eu ver, 68, exato. Menos. Isso aqui por 5 vai dar 3.200, isso é igual a zero. 68x, 68x menos 3.200. E aí, agora a gente vai ter que tirar delta e Bhaskara, certo? A gente vai ter que tirar delta e Bhaskara. Aí, quando eu tenho uma equação de segundo grau, é assim, ó. AX2 mais BX mais C igual a zero. Isso é o modelo genérico de equação de segundo grau. O que muda de uma equação para outra é o A, o B e o C. Para resolver isso, a gente faz o delta, que é B ao quadrado menos 4AC, e usa a fórmula do Bhaskara, que é menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Certo? E aí a gente descobre as soluções aqui. Então, aqui, ó, o Azinho, que é o coeficiente, ele é 1. O Bzinho, que é o
O Azinho é o coeficiente de x2, ó. É o número que fica na frente. Como não Aham. nada é 1. É como se fosse 1 vezes x ao quadrado. O B, que é o coeficiente do x, ó, ele é 68. Estamos explicando o x, ó. Então B é 68. E o C, ele é menos 3.200, ó. Ele é esse cara que está sozinho aqui, ó. Aí a gente tem que fazer essa fórmula, ó. Então, B ao quadrado, ó, 68 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o menos 3.200. Então, delta, esse 68 ao quadrado, ele é cruel, certo? Então, vou fazer aqui na calculadora para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ó, 68 vezes 68, vou botar aqui, 4.624, e menos com menos dá mais. E 4 vezes isso vai dar 144,00. Não, não é 144 não, João. Pera. 4 vezes 32 é 128. 128,00. Aí eu vou somar aqui. 4.624 mais 12.800. Aí o delta deu 17.424. Lembra que a gente vai ter que tirar a raiz de delta. Qual é a raiz desse número? Esse é um número bem grande, tá? Então, assim, ó, se eu tenho a raiz de 100 a 10, a raiz de 10.000 é 100. 10.000. Essa aqui está um pouquinho maior. Então, se você tivesse assim, ó, aqui a raiz é 100, tá? Se você tiver, se fosse 110, a raiz de 110 é 121,00. Se fosse 120, ao quadrado fica 144,00. Já passa, não passa não. Se for 130, fica 179,00. 16.900. 14 é que vai passar. Então, isso aqui vai ser 132, porque termina com 4. Então, a gente, deixa eu ver aqui. Se 132 vezes 132 deu certo. Ou seja, a raiz disso, a raiz de 17, 4, 2, 4, a raiz disso é 132. Então, a gente vai fazer essa fórmula aqui, que é a fórmula do delta aqui, certo? Essa questão ela é grande, mas vamos terminar. Eu estou salvando as partes anteriores aqui. Então, ó, aí depois que eu achei delta, eu vou jogar nessa fórmula. Menos o B. O B é 68, então vai para menos 68. Mais ou menos a raiz do delta. O delta é esse valor alto e a raiz dele dá 132. Sobre 2 vezes o A é 1, então é 2 aqui embaixo. Esse número que eu estou procurando, que eu estou resolvendo a equação, que é o X aqui, o X ele é a quantidade de empresas, então tem que ser um valor positivo. Então, esse mais ou menos aqui, a gente vai fazer só o mais. Então, vai ficar 132 positivo menos 68. 132 menos 68 vai ficar 4,64. Vai ficar 64 por 2, ó. 32, ó. Certo? Que questão grande, meu Deus do céu. 32. 32 não é a resposta. 32 é o X, que é a quantidade de empresas que ele vai atender. E o que é que ele quer descobrir?
Ele quer descobrir a quantidade de valor inicial que cada um pagou. Aí, como a gente tinha aquela equação que é x vezes y é igual a 16.000, x é 32, então vai ficar 32 vezes o y é igual a 16.000. Faço 32 dividindo, então y fica 500. Certo? Então y fica 500. Então a resposta é item C, 500. Aí tu diz assim, Daniel, mas foi muito grande. Não daria para fazer de um jeito mais fácil, não. Mas eu já vi outros professores resolvendo esse mesmo estilo de questão. Eu nunca descobri ninguém tentando resolver de uma maneira mais fácil. Entendi. Então, o jeito é aprender 100% isso aí. Eu acho o seguinte. Oi? O que já resolve os problemas anteriores é que tem a noção de que essa questão vai trabalhosa assim. Então, ele não se surpreende. Ele já viu uma dessa, então ele vai só na confiança. Certo? Ele vai só na confiança. Certo. Aí, no caso, isso aí é equação de segundo grau? Equação de segundo grau, sim. Aí tem mais algum tema que corresponde com essa questão? Não, aqui foi só equação de segundo grau. Pronto. Aí eu lhe pergunto, existe diferença entre função e equação no primeiro e segundo grau? Existe. Certo, beleza. Equação de segundo grau. Daniel, Beleza, eu achei... depois a gente continua no outro dia. Tá? Pronto, Depois a gente manda as coisas aí. Pronto, você me envia depois o